Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Bom dia, ainda bom dia, né? Estamos chegando com a segunda edição do Jornal Todo Dia, edição desta quinta-feira. Hoje é feriado nacional, dia 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador. Parabéns a você, parabéns a mim, parabéns a nós, trabalhadores que estamos trabalhando ou não no dia de hoje, mas construímos uma história de muito trabalho para o nosso país. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, não somente nesta quinta-feira, nesse feriado, mas em todos os dias. A gente começa o jornal falando sobre uma pesquisa do IBGE, que aponta que mais da metade das calçadas das cidades da região tem obstáculos. Isso é muito preocupante. Quem traz detalhes e explica pra gente os dados é o repórter Felipe Gomes. Mais da metade das calçadas nos municípios da região de cobertura da TV Todo Dia apresentam obstáculos que dificultam a mobilidade de pedestres. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, no Censo Demográfico de 2022, em média 55,76% das calçadas dos municípios, que incluem Americana, Limeira, Santa Bárbara, Hortolândia, Sumaré, Paulínia e Nova Odessa, tem algum tipo de barreira como postes, desníveis, buracos ou lixeiras mal posicionadas. Para o professor Tiago Amin, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, os dados escancaram a questão estrutural no planejamento urbano brasileiro. O professor destaca que a fragmentação da responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas contribui para o problema. A cidade caminhável é uma cidade que tem uma infraestrutura, toda uma infraestrutura pensada nesse sentido, para as pessoas circularem com segurança e fazerem os trajetos que elas precisam fazer. Por exemplo, levar um filho para a escola, ir no mercadinho do bairro, fazer todos esses trajetos de maneira confortável e segura. Quando você tem uma cidade que é muito desenhada para o carro, você começa a ter uma certa aversão a elementos que vão deixar o carro mais lento e dar prioridade para o pedestre. Apesar de avanços nos últimos anos, a acessibilidade e qualidade das calçadas nas cidades brasileiras, especialmente nas áreas urbanas, ainda enfrentam grandes desafios. Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE, revelam que 68,8% dos moradores em áreas urbanas do Brasil, o equivalente a 119,9 milhões de pessoas, vivem em vias sem rampas de acessibilidade para cadeirantes. Em 2010, esse percentual era ainda mais alarmante, em 95,2%. Outro dado do levantamento mostra que apenas 18,8% dos brasileiros em áreas urbanas, cerca de 32,8 milhões de pessoas, moram em ruas com calçadas livres de obstáculos, um indicativo de baixa qualidade e segurança da infraestrutura para pedestres. A destinação delas de maneira adequada
como a uniformidade, uma continuidade das calçadas, ela é uma coisa muito vista quase como um supérfluo, ou um cuidado adicional que se pode ter, mas não é exatamente necessário, né? Então, e somado a isso, você tem a implantação de todas as infraestruturas. As periferias e os bairros mais antigos, especialmente os construídos nas décadas de 80 e 90, sofrem ainda mais com essa precariedade, segundo o urbanista. Embora algumas cidades hoje imponham mais regras a novos loteamentos, os reflexos desse modelo desarticulado ainda são visíveis em quase todas as regiões urbanas do país. De fato, as periferias são os lugares que isso fica mais evidente, né? E você tem... E eu diria também que algumas áreas da cidade aí que são periferias, mas ainda um pouco mais antigas, porque hoje existe um pouquinho mais de norma, um pouquinho mais de regras, mas as que foram construídas, por exemplo, nos anos 80 e mesmo 90, são muito precárias do ponto de vista de infraestrutura de caminhada. Eu diria que até mais do que as mais recentes, onde você tem um pouco mais de exigência, né, por parte do poder público para os loteamentos novos. A responsabilidade compartilhada entre prefeitura, secretarias de transporte, de meio ambiente e moradores complica ainda mais a articulação de uma rede contínua de caminhabilidade. Calçada, como uma área pública, o espaço público mais primordial é a rua, e a calçada principalmente. É onde os vizinhos conversam, é onde muitas vezes você tem encontros, a socialização acontece. Se ela for boa e bem feita e qualificada, não é só uma questão de circular, mas é de viver, de estar na cidade, né? Com uma média regional que ultrapassa os 50% de obstáculos nas calçadas, o dado reforça a urgência de ações coordenadas e integradas entre poder público e sociedade, para garantir o direito básico de ir e vir com segurança nas cidades. O levantamento completo da região divulgado pelo IBGE estará disponível no portal tododia.com.br. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. A gente fala muito sobre cidadania, né? Sobre respeito ao direito ou aos direitos. É um direito básico, o direito de ir e vir, né? Para as pessoas. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, as calçadas aqui das cidades da região colocam muitos obstáculos, né? Tem muitos trechos onde é menos perigoso você andar pela rua do que pela calçada. Aí a gente consegue perceber o quanto a situação está errada. A gente fala agora sobre o novo reitor da Unicamp, professor Paulo César Montanher. Ele tomou posse na última segunda-feira, começando aí o seu período de 4 anos como reitor dessa, que é uma das principais universidades da América Latina. E a TV Todo Dia esteve lá, a primeira emissora de TV a entrevistar o novo reitor foi a TV Todo Dia, um trabalho feito pelo nosso editor multicanais Aram Prada com o nosso repórter cinematográfico Alessandro Araújo. A gente traz agora alguns trechos das palavras do novo reitor da Unicamp. O reitor da universidade é a autoridade máxima da universidade. E o reitor da universidade, então, ele é um professor titular que ele é escolhido a cada 4 anos pela comunidade num processo de consulta à comunidade. Isso é submetido, então, ao governador, que é a última etapa da escolha da consulta a reitor, e o governador também indica, dentro da lista tríplice, o nome. E os governadores, historicamente, também têm escolhido sempre o primeiro colocado, que foi o meu caso, para fazer a gestão de 4 anos da universidade. Como é que a universidade vive? As 3 universidades paulistas formam um conjunto de universidades estaduais paulistas muito forte. São elas a Unicamp, em Campinas, com campus também em Piracicaba e Limeira, né? Nós temos a USP, que é uma universidade já mais antiga que todas nós, né? A USP é dos anos 30. A Universidade de São Paulo é uma universidade que tem sua grande sede em São Paulo, mas ela também tem vários outros campos em várias outras cidades. E a terceira universidade que compõe essas 3 universidades paulistas é a Unesp. Estruturalmente e institucionalmente, em 1989, houve um conceito de autonomia universitária, quando o governo do estado de São Paulo deu às universidades paulistas um pedaço percentual do ICMS.
Nós temos hoje 9,57%, as 3 universidades têm 9,57% do ICMS do Estado. E esse ICMS, então, é distribuído entre as 3 universidades, e isso já é histórico, pelo tamanho que elas têm. O que está acontecendo nesse momento, Irã? Nós temos uma reforma tributária. E nessa reforma tributária, o ICMS será substituído por uma outra rubrica, que em princípio a sigla que temos é IBS. Então o que a universidade fez? Através do Conselho de Reitores das 3 universidades, o CRUESP, nós fizemos um documento e encaminhamos ao Estado, fazendo a defesa de que o nosso percentual de ICMS seja transformado em exatamente o mesmo percentual em IBS. A Unicamp ainda mantém o HC, o CAISM e outras áreas de saúde sobre vínculos com o seu orçamento. Isso representa um total de 23% a 24% do orçamento da Unicamp para a destinação de saúde e desenvolve um papel importantíssimo na saúde da região. Então, a nossa preocupação com a reforma tributária e no próximo ciclo de gestão, que é onde ela vai começar a se desenvolver, ainda timidamente, mas em 2029 ela já vai começar a ter alguns efeitos mais diretos, é necessário um pouco dessa defesa, digamos assim, dessa percentualização em níveis similares ao que temos hoje. A Unicamp pautou essa discussão, pautou reconhecendo a importância, mas ela pautou sobretudo durante esses anos todos, baseado também em estudos científicos, em estudos acadêmicos relevantes, em estudos de campo que demonstravam argumentos favoráveis, argumentos contrários, e a decisão do Conselho Universitário foi por aprovar isso. E ela não vai tirar nada de ninguém, porque são vagas onde a universidade diz, se um curso tiver 30 vagas, ela vai ter mais uma. Se um curso tiver mais de 30, ela vai ter até mais 2. Ok? Então nós estamos nessa fase agora de organizar isso, para oferecer isso para o próximo vestibular. É importante dizer para as pessoas, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ela é uma universidade pública gratuita. E ela é aberta a todas as pessoas que se qualificarem nos nossos processos seletivos. Nós decidimos criar um curso de Direito, que a Unicamp não tem, nunca teve um curso de Direito nos seus 60 anos, né? E é consenso na universidade da importância desse curso, para que a gente possa também, como uma instituição pública vigorosa, que faz pesquisa de alta performance, alta complexidade, saúde de performance e complexidade, ensino qualificado, pós-graduação qualificada, que a gente avance em áreas que não tenhamos aqui, para que a gente também possa influenciar na pesquisa, no ensino e na produção dessas áreas. Então, Direito, com 50 vagas no período diurno e 50 vagas no período noturno. O curso de Fisioterapia, que já é um curso também aprovado, com 40 vagas, e será oferecido pela nossa Faculdade de Ciências Médicas, que é uma faculdade consagrada, muito reconhecida no país e também no exterior, não é? Já com uma estrutura de saúde também consolidada, ou seja, então é um curso que vai rapidamente adquirir muita robustez, não é? Um curso de licenciatura em inglês, com 30 vagas, e um curso de licenciatura em História, com 50 vagas no período noturno. Só para lembrar e para as pessoas que nos assistem entenderem que a universidade é muito mais só de que vir aqui no hospital ou vir aqui para fazer o curso de graduação. Ela é um mundo a ser explorado, né? E a universidade trabalha com isso. E vou tomar uma fala sua da necessidade e da importância da universidade se aproximar da sociedade, porque é uma forma da gente retribuir à sociedade o investimento que ela mesma faz na gente. Afinal, o ICMS, que é o imposto que nos sustenta, ele é gerado pelas pessoas. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava estar aqui, mas faria tudo de novo para chegar a esse momento, porque tem sido valioso. E eu sinto nos meus colegas da minha escola hoje um orgulho grande de terem trabalhado. E quero agradecer também aos meus antecessores da minha faculdade, que construíram uma faculdade de Educação Física numa universidade de alta performance como a Unicamp,
de forma que nós fomos lenta e gradualmente ocupando o espaço por merecimento e com muito trabalho. Imperdível, né? Essa entrevista você acompanha no nosso YouTube, nas redes sociais também, aqui da TV Todo Dia. A gente deseja uma ótima gestão, né, ao professor Paulo César Montanher, aí no comando da reitoria da Unicamp, repito, uma das principais universidades da América Latina, o orgulho da nossa região, o orgulho do nosso país. Trabalho não vai faltar, mas competência também tem de sobra o professor Paulo César Montanher. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente fala agora numa matéria especial sobre o mercado de trabalho. Especialista aponta que, apesar da queda no número de desempregados, a quantidade de vagas ainda é considerada insuficiente e muitas são também precárias. Quem explica é o nosso repórter Diego Rodrigues. O dia 1º de maio é marcado pelas comemorações do Dia do Trabalhador. O trabalhador brasileiro tem mais a comemorar ou lamentar nesta data, em 2025. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta quarta-feira, mostram que o Brasil fechou o primeiro trimestre de 2025 com taxa de desemprego em 7%. Esse patamar é o menor para os meses de janeiro a março, em toda a série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, iniciada em 2012. O desemprego é o menor dos 23 anos. Por outro lado, qual a qualidade dos empregos atuais? Para falar sobre o tema, conversamos com o pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Dari Crine. O que as pesquisas mais recentes indicam? Apesar da taxa de desemprego ser baixa, o primeiro trimestre de 2025 apresenta a menor taxa de desemprego desde que essa pesquisa da PNAD contínua começou a ser mensurada em 2012. 7% total das pessoas da força de trabalho disponível afirma que está desempregado. Apesar dela ser baixa, as outras pesquisas também mostram que há crescentemente, especialmente na juventude, uma certa frustração com o trabalho. E essa frustração com o trabalho vem exatamente pelas características desses trabalhos se tornarem mais precários. A primeira frustração que as pesquisas mostram é com os salários. Nós temos uma sociedade que apresenta possibilidades de consumo e o sentimento geral, o sentimento majoritário dos trabalhadores é de que ele ganha insuficiente por aquilo que ele realiza como trabalho. Em segundo lugar, que é também um elemento da questão da precariedade, é que a grande parte dos trabalhadores não tem a possibilidade, não enxerga a possibilidade de ter ascensão profissional, de ter carreira profissional, como era algo muito comum no passado. Em terceiro lugar, você tem uma elevação da escolaridade média na sociedade brasileira, entre a juventude, mas o trabalho que é encontrado por esses jovens, pelas pessoas, é um trabalho que exige um nível de escolaridade muito mais baixo que elas têm, ou seja, não encontram trabalho naquilo que se formaram, estudaram. Isso é uma característica do mundo inteiro, inclusive muito presente nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Ronaldo Lira, trabalho precário é aquele que não garante ao trabalhador os direitos mínimos previstos na legislação, nas normas de saúde e segurança do trabalho e nas convenções internacionais, especialmente os princípios do trabalho decente. Trata-se de uma relação de trabalho marcada pela instabilidade, pela ausência de proteção social, pela insegurança em relação à renda e pela falta de acesso a direitos como férias, 13º salário, FGTS, jornada definida e aposentadoria. É, portanto, uma forma de exploração que compromete a dignidade da pessoa humana, fundamento da ordem constitucional brasileira. Então, a precariedade do trabalho vem também pela certa insegurança que esse mercado de trabalho proporciona das pessoas ter perspectiva de se aposentar, de poder ter uma certa segurança no emprego. Com o processo recente de mudanças, essas questões vão fazendo com que a insegurança seja uma das características estruturantes. A precariedade do trabalho, exatamente em função da segurança, vai fazendo com que o adoecimento psíquico seja uma realidade cada vez mais presente na grande maioria das pessoas que trabalham.
Mudanças legislativas, como a reforma trabalhista de 2017 e decisões que enfraquecem a atuação sindical, contribuem para institucionalizar formas de trabalho com menos garantias. Seguindo esta lógica, para muitas pessoas, com ou sem formação, a única opção é trabalhar de forma autônoma. A analista de negócios do Sebrae São Paulo, Evelyn Moraes, explica como se dá este processo. O empreendedor, ele acaba tendo algumas possibilidades de empreender. Uma delas é quando ele empreende por necessidade, que é quando ele precisa empreender, porque ele precisa de uma renda para a família, uma renda para ele mesmo. Não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, acaba tendo a necessidade de uma renda e vai empreender, seja vendendo um produto, um serviço, ou sendo oferecendo mesmo o próprio serviço. E também existe o empreendedorismo por oportunidade. O que significa isso? Quando essa pessoa, mesmo não sendo a área dela, ela encontra uma oportunidade para um futuro negócio. Olhando ainda para os dados do CAGED, o país gerou mais de 654 mil novos postos de trabalho no acumulado do ano. Estes dados mostram um crescimento significativo no setor de serviços e indústria, com destaque para São Paulo e Minas Gerais, e saldo positivo no mercado de trabalho em março. As oportunidades de trabalho geradas no período recente, apesar do grande avanço tecnológico, não foram de qualidades, ou melhor dizendo, as de qualidades são um número muito menor do que as ocupações precárias. Ou seja, você tem uma crescente polarização no mercado de trabalho. Algumas pessoas ganhando muito, mas a grande maioria ganhando muito pouco, trabalhando de forma bastante intensa. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego. Estamos vivendo uma nova realidade no que tange o mercado de trabalho, né? São vagas precárias, precarizadas, como os especialistas disseram. Estamos ainda tendo muita informalidade, né? Muitas pessoas que perderam o emprego formal com carteira assinada estão partindo para a informalidade, e também o crescente processo de transformação em MEIs, né? Os microempreendedores, aí, como também disse a especialista do Sebrae. Isso acaba também mudando muito a configuração do sistema de trabalho aqui no Brasil. E carece uma atenção especial, um estudo mais aprofundado sobre os prejuízos, sobre a perda de benefícios, né, que muitas vezes os trabalhadores têm com essas mudanças que estão acontecendo. Recentemente, há alguns anos, foi feita uma reforma trabalhista e agora precisa ser feita uma avaliação mais séria, mais real desta reforma trabalhista, para ver se benefícios importantes não foram perdidos, alguns deles provavelmente nunca mais serão recuperados, e se outros também não estão em vias de serem perdidos, né? Então é essa análise que a gente precisa fazer com relação ao Dia do Trabalhador, mas independente de todas essas questões, claro, nós desejamos a você um feliz Dia do Trabalhador, e se você está desempregado à procura de uma nova oportunidade, a nossa torcida é para que você possa ou entrar ou ser realocado no mercado de trabalho. Agora são 12 horas e 17 minutos, a gente fala sobre a área da polícia. A DIG de Campinas fecha uma fábrica clandestina de cigarros aqui em Americana. Ao todo, 25 pessoas foram presas. Detalhes quem traz é o repórter João Victor Viana. 21 pessoas foram presas em Americana, sendo 18 delas de nacionalidade paraguaia, por fazerem parte de uma fábrica clandestina de cigarros que foi fechada pela primeira Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Campinas. A fábrica clandestina era localizada no bairro Werner Platz. A investigação da Polícia Civil teve início em outubro do ano passado, após a prisão em flagrante de um homem em Jaguariúna, encontrado com cigarros falsificados de origem paraguaia. Durante o avanço das apurações, a DIG identificou 5 endereços suspeitos de envolvimento na produção ilegal. 3 desses endereços ficavam em Americana e 2 na cidade de Amparo. Em Americana, os policiais localizaram a fábrica, onde flagraram toda a cadeia de produção dos cigarros falsificados. No local, foram apreendidos 32 pallets com embalagens de marcas paraguaias, cerca de 6 mil caixas de papelão, 6 toneladas de fumo, 59 caixas de cigarros prontos para distribuição, além de 4 máquinas industriais. Já em Amparo,
os agentes encontraram 2 barracões usados para armazenagem. Foram apreendidas 87 caixas de fumo, totalizando quase 22 toneladas do produto. Além de uma prensa, mais 32 pallets com embalagens de cigarro, materiais diversos e veículos utilizados no transporte da mercadoria. Outros 4 suspeitos foram presos no município. No total, foram 25 pessoas detidas. Todos foram autuados em flagrante por crimes contra as relações de consumo e por envolvimento em organização criminosa. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Que absurdo, né? Que absurdo, uma fábrica clandestina de cigarro. O cigarro, a gente sabe, traz muitos malefícios para a saúde humana. Imagina um cigarro falsificado, né? Clandestino como esse. Importante demais esta ação realizada pela DIG de Campinas, realizando aqui em Americana a apreensão e prisão dessas pessoas que trabalhavam nesta fábrica. Aliás, ações importantes, recentemente também, ainda nesta semana, uma ação que acabou apreendendo tênis falsificados, né, roupas falsificadas também ali na região central, que eram vendidas na região central de Americana. Muito importante isso porque é um crime contra a ordem econômica, né, contra os empresários, as pessoas que trabalham de forma honesta, pagando todos os seus impostos e, principalmente nesse caso do cigarro, é um crime contra a saúde, né? Então é realmente importante demais ações desse tipo, realizadas neste caso da fábrica de cigarros pela DIG de Campinas, prendendo pessoas, inclusive, que atuavam e trabalhavam diretamente nessas lojas. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de esportes aqui no Jornal Todo Dia. Até já! TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Vamos falar de esportes agora no Jornal Todo Dia. Ontem tivemos 2 jogos envolvendo equipes paulistas, os grandes, pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogando no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, o Corinthians, com a estreia do técnico Dorival Júnior no comando, venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Héctor Hernandes. Boa vantagem do Corinthians para a partida de volta, que vai acontecer na Neoquímica Arena. Outro time que jogou fora de casa e venceu na terceira fase da Copa do Brasil foi o Palmeiras, jogando lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Vitória sobre o Ceará, 1-0, gol marcado pelo Gustavo Gomes. Também na partida de volta, que vai acontecer na casa do Palmeiras, o Verdão vai jogar pelo empate para se classificar à próxima fase. Outro time paulista que joga pela Copa do Brasil hoje é o Santos. Santos entra em campo contra o CRB. Na terça-feira, nós já tivemos a vitória do São Paulo para cima do Náutico. São os 4 grandes paulistas na disputa da terceira fase da Copa do Brasil. Voltando aqui para a nossa região, tem novidade no Guarani, hein? Depois da demissão do técnico Maurício Souza, Marcelo Cordeiro assumiu de forma interina na partida contra o Caxias e agora, oficialmente, Marcelo Fernandes foi anunciado como novo técnico do Bugre. Fim do mistério. O Guarani anunciou oficialmente no final da tarde desta quarta-feira que Marcelo Fernandes é o novo técnico do clube para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.
Aos 54 anos, o novo comandante bugrino defendeu o Santos durante 10 anos como treinador e auxiliar e ostenta títulos importantes na carreira. Marcelo Fernandes foi apresentado ao elenco bugrino na preparação para a sequência da Série C. Como técnico do Santos, Marcelo fez 62 jogos com a conquista do Campeonato Paulista de 2015 e mais de 50% de aproveitamento geral. Como auxiliar, ainda levantou os troféus dos paulistas de 2011, 2012 e 2016, assim como da Libertadores de 2011 e da Recopa de 2012. Marcelo Fernandes chega ao Guarani acompanhado do auxiliar técnico Marcelo Copertino e do preparador físico Marquinhos, também ex-Santos. O Guarani volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C no próximo domingo, 19h, jogando no Estádio Brinco de Ouro, confronto contra o Botafogo da Paraíba. Para esta partida, Marcelo Fernandes vai ter o retorno de 2 jogadores importantes, Matheus Sarará e Anderson Leite. Ambos ficaram de fora do jogo contra o Caxias por cumprirem suspensão automática. Na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani ocupa a lanterna, sem nenhum ponto conquistado. Foram 3 jogos com 3 derrotas, para o Maringá, para o Brusque e para o próprio Caxias. As mudanças no Guarani começaram no início da semana, com as emissões do executivo de futebol Rodrigo Pastana e do diretor Danilo Silva. O próximo nome que pode ser anunciado para o cargo de diretor é também de um velho conhecido do torcedor bugrino e santista. Elano, com passagens inclusive pela seleção brasileira, deverá ser anunciado. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Já está tudo certo com o Elano, falta apenas o anúncio oficial por parte do Guarani. Do outro lado, a Ponte Preta entra em campo no sábado em busca de mais uma vitória na Série C. A Ponte Preta volta a campo neste sábado, 19h, jogando contra o Anápolis pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca vem muito bem na competição. Em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 empate. Um dos pontos positivos do sistema defensivo da Ponte Preta, o zagueiro Wanderson, destaca o bom momento que ele tem passado. Contratado junto ao CSA, ele fala sobre a importância da última vitória fora de casa contra o Confiança. A gente sabia que era uma partida muito difícil, um adversário muito qualificado. Já tinha jogado antes contra eles, quando eu estava pelo CSA. Sabíamos que ia ser difícil, sim, mas com a força do nosso grupo, com a dedicação durante a semana, com a tática do professor Alberto Valentim, conseguimos se reajustar no segundo tempo, voltar muito forte para que a gente podia conseguiu o resultado positivo e uma grande vitória. Wanderson tem sido um dos zagueiros que formam o sistema defensivo, jogando ora ao lado de Simon, ora ao lado de Arthur. Ele fala sobre o entrosamento desse novo grupo ponte pretano e a importância de ser o homem de confiança do técnico Alberto Valentim. É um momento muito gratificante, né? É um momento que eu venho trabalhando bastante. Eu acho que eu tenho que retribuir esse carinho, esse trabalho, tudo aquilo que a Ponte abriu as portas para mim, então eu tenho que trabalhar muito mais para colocar a Ponte no lugar devido, de onde não era para ter saído. Então, com a força do grupo, a dedicação de todos nós, eu tenho certeza que a gente vai conquistar esse grande acesso aí. E, consequentemente, o título que é muito importante para essa instituição. Para o jogo do próximo sábado, a principal novidade vai ser a presença do torcedor. No primeiro jogo que fez em casa contra o Retrô, a Ponte cumpriu uma punição imposta pelo STJD e não teve a presença da torcida. O zagueiro Wanderson fala sobre a importância do torcedor ponte-pretano. Eu tive a experiência de jogar contra, né? Mas agora eu tenho a oportunidade de estar a favor, de sentir o calor, o carinho do grande torcedor. Eu tenho certeza que dentro da nossa casa vamos fazer um grande jogo, buscar um grande resultado, para que a gente possa dar mais um salto da tabela e, consequentemente, o mais rápido possível para a gente buscar a nossa classificação. A definição do time titular da Ponte Preta deve acontecer na tarde desta sexta-feira. Entre as possibilidades, a volta de Danilo Barcelos, que foi poupado das últimas partidas por uma dor muscular, e principalmente o retorno do atacante Gé, principal artilheiro da Ponte nas últimas competições, que ficou entregue ao departamento médico. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Os 2 times, portanto, de Campinas jogam em casa na rodada do fim de semana da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte contra o Anápolis. Os ingressos já estão à venda, né? As bilheterias abertas aí do estádio Moisés Zucarelli. O jogo é sábado, 19h. A Ponte tem aí 7 pontos no campeonato. Já o Guarani joga domingo, 19h, no estádio Brinco de Ouro contra o Botafogo da Paraíba. Então são as 2 equipes de Campinas em situações completamente diferentes, né? Na tabela da Série C.
O Guarani mal começou aí perdendo 3 jogos seguidos, enquanto a Ponte está na briga pela liderança. A gente sempre lembra, né, que a Série C é disputada em 19 rodadas. Ao final das 19 rodadas, os 8 melhores se classificam à segunda fase e os 4 últimos são rebaixados à Série D. Essa é a situação de momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Ponto final do Jornal Todo Dia, segunda edição desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, obrigado pela audiência. Às 18 horas você tem a terceira edição do Jornal Todo Dia. Uma excelente tarde de quinta-feira. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.